Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal de Candomblé, pessoal umbandista, pessoal que é adepto, pessoal que quer conhecer mais sobre a espiritualidade. Vamos falar de uma coisa bem interessante, Umbanda Candomblé e Quimbanda também, né? Porque as pessoas estão perguntando o seguinte: Patrick, qual é a real diferença da Umbanda e do Candomblé? E ao invés da gente trazer, a gente falar só sobre a Umbanda e sobre o Candomblé, a gente vai falar das três aí religiões para, né, tentar desmistificar aí e já mostrar para vocês qual é a diferença. Lembrando a todos vocês, primeira coisa antes da gente começar, se inscreva no canal, deixe sua curtida e ajude a compartilhar para quem também tem essa dúvida. Agora, uma coisa é fato e importante, né? A gente tem o Candomblé, que como é que eu digo? Hoje em dia aqui no Brasil, como é que eu falo? É seguido como religião, é aceito como religião. Isso não foi sempre desta forma. A Umbanda também é uma religião, foi sincretizada e como religião também. Mas a Quimbanda, infelizmente, ainda não é uma religião. A Umbanda, infelizmente, é apenas um culto, certo? Infelizmente, o pessoal, até o povo, né, a lei aí do Brasil conseguir colocar aí um decreto falando que a Quimbanda também é uma religião. Vamos lá, pessoal, vamos começar a falar aqui as diferenças, né? Ó, lembrando a todos vocês que eu vou falar aqui do básico, do simples, tá certo? Quem for de Candomblé, quem for de Umbanda, quem tem um entendimento maior aí, né? Se às vezes não concordar com o que eu digo, peço desculpa a todos, tá certo? Mas eu vou passar aqui um pouco do meu conhecimento que eu tenho a vocês sobre esta questão, a diferença entre essas três religiões aí. Primeiramente, pessoal, vamos falar aqui. A Umbanda em si, ela nasceu em 1908, tá ok? É isso mesmo, 1908, dia 15 de novembro, por Zélio de Moraes. Então é uma religião totalmente brasileira, ela nasceu dentro de um centro espírita kardecista, tá ok? Ou seja, dia 15 de novembro, no centro kardecista aqui no Brasil, se eu não me engano em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, nasceu a Umbanda, né, criado por um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes, ok? Ela nasceu aqui no Rio de Janeiro, então faz pouco tempo, né? 1908, faz 100 e poucos anos, ok? A Quimbanda, ela foi considerada também ter nascido em 1908, junto com a Umbanda. Ou seja, a Quimbanda, dentre os estudos, ok? Ela é considerada que nasceu em 1908 junto com a Umbanda. Ou seja, quando surgiu a Umbanda, surgiu a Quimbanda também. Isso dentro dos estudos. Pode pesquisar aí na internet, pode pesquisar o tanto que você quiser. Dentro dos estudos, a Quimbanda nasceu aí na mesma data que a Umbanda. Já o Candomblé, ele também nasceu aqui no Brasil. Se você não sabia, então a gente temos três religiões brasileiras. É isso aí, Quimbanda, Umbanda e Candomblé é brasileira. Muita gente achou que Candomblé era africano, mas não é. Candomblé também nasceu aqui no Brasil por volta do século XIX, entre o século XVIII e o século XIX, junto com os negros escravos, tá certo? Então, Candomblé, Umbanda e Quimbanda são todas religiões brasileiras. Ao contrário do que você achava que o Candomblé veio da África, não. Diferentemente da religião Candomblé e diferente do culto aos orixás, porque o culto aos orixás veio trazido da África. Aí sim, por isso que fala que o Candomblé é uma religião de matriz africana, ou seja, pegaram cultos lá, né, pegaram algumas doutrinas da África e implantaram aqui no Brasil, certo? Ou seja, desmistificou muito, mudou muito, né, de uma região para outra. A religião que tem lá na África não tem nada a ver com o Candomblé que tem aqui no Brasil, certo? É totalmente diferente. O Candomblé em si, ele nasceu aqui no Brasil. Lá na África é o culto aos orixás, certo? Que também não é nem considerado religião. Mas vamos lá. Pessoal, primeira coisa, vamos falar aqui do Candomblé. Primeiro, o que significa Candomblé? Candomblé é dança e culto aos orixás. Ou seja, é uma dança com atabaque aos orixás. É como se você estivesse cultuando os orixás. Ou seja,
aos orixás, aos seres divinos. O candomblé, ele acredita que os orixás são seres divinos. Eu também acredito, só estou falando aqui para vocês entenderem, ok? O candomblessista acredita que os orixás são seres divinos que pertencem ao céu, que pertencem a um lugar maior que a gente, maior que nós. Então, os orixás são os falangeiros lá dentro do candomblé. São os orixás que trabalham, os orixás que caminham. Então, tudo que é abaixo ali dos orixás, para o candomblé, não tem muita grande valia, certo? Lembrando a todos, pessoal, lembrando a todos, se você é candomblessista e a sua casa, o seu ilê, trabalha com entidade, trabalha com Exu, entidade, Exu catiço, trabalha com caboclo, com preto velho, não estou falando que a sua casa está errada, eu estou falando a base do candomblé, tá ok? A base é essa, certo? A base é o culto aos orixás e não às entidades. Então, candomblé trabalha com os orixás, o culto aos orixás. É por isso que a gente temos dentro do candomblé as danças, as vestes, as vestimentas, as oferendas, todas voltadas aí aos orixás. Então, é uma manifestação do orixá, certo? Do orixá. É uma manifestação da divindade. É a manifestação da divindade. Lembrando que essa manifestação da divindade é uma coisa que já pertence ao ser humano, tá ok? O candomblessista acredita que dentro de cada pessoa existe a centelha da criação. E essa centelha da criação, ela vem ou ela parte de determinado orixá. É onde que se tem ali o santo de cabeça, ok? E essa pessoa que tem aquela centelha do orixá dentro de si, né, ela se manifesta, ou seja, ela manifesta o orixá. Então o trabalho é com o orixá. Lembrando a todos vocês aqui que o orixá ele não presta consulta. Tá ok? O orixá ele simplesmente vem para dançar, como era nos primórdios do candomblé, que é a dança reverenciada ao orixá. Então, hoje em dia, os orixás vêm no candomblé, eles se manifestam para dançar, para receber suas oferendas, para trazer a sua energia, trazer sua força para o ilê. Ilê, no caso, é casa, viu, gente? É como se fosse um terreiro. Para trazer a sua energia ali no terreiro, então o trabalho é voltado ao orixá, certo? Quando se quer fazer um trabalho dentro do candomblé, ou quando se quer às vezes conversar, prestar uma consulta, passar com o orixá, o que é feito? É feito a tiragem de búzios, o oráculo, que é quando o pai de santo, no caso o babalorixá, faz o jogo para saber o que o orixá está falando. Porque o orixá na manifestação ele não fala. Então, o que vai falar no lugar ali do orixá, né? O orixá ele vai falar através do oráculo, através do jogo de búzios, certo? E lembrando também, quando você quer realizar algum tipo de trabalho, a maioria das vezes dentro do candomblé, esses trabalhos são realizados com oferendas, né, orquestradas pelo próprio sacerdote, pelo próprio pai de santo, ajuntando determinados elementos para que aquele seu propósito venha a ocorrer. Se você quer um trabalho de prosperidade, você não vai conversar diretamente com o orixá. Simplesmente você vai conversar ali nos búzios e o pai de santo ele vai te passar ali o que os orixás estão falando através do oráculo, ok? Isso é mais ou menos ali o candomblé. Já a Umbanda ela trabalha com as entidades, diferente do candomblé. No candomblé trabalha com os orixás, com as divindades, né? É a manifestação da centelha ali da divindade. Já na Umbanda não existe esse trabalho, tá ok? Não existe esse trabalho. A Umbanda ela nasceu em 1908 aqui no Brasil e é uma religião totalmente voltada ao espiritismo, voltada ao trabalho com os espíritos, espíritos tanto evoluídos como também não evoluídos. A Umbanda ela abrange isso tudo. Mas a questão da manifestação mediúnica é somente com espíritos, ou seja, os famosos eguns. Aqueles que são considerados entidades são os famosos eguns evoluídos. E aqueles que não são considerados entidades são simplesmente eguns. E eguns, para quem não sabe, são espíritos.
A Umbanda, ela é praticamente uma religião cristã, porque ela nasceu dentro de uma doutrina cristã, que é o Espiritismo. Hoje em dia, a Umbanda, ela mudou bastante. Ela acabou agregando, né, muita coisa, acabou trazendo muita coisa para a Umbanda, muita coisa do candomblé, muita coisa africana. E muitas pessoas hoje em dia também já consideram a Umbanda uma religião afrodescendente. Por quê? Porque muita coisa da África foi incluída dentro da Umbanda. Mas o que eu estou falando aqui é a base, tá? O que eu estou falando? A base da Umbanda. Então, se no seu terreiro é diferente, se no seu terreiro as coisas são diferentes, isso é totalmente normal. O que eu estou citando aqui é apenas a base. Vamos lá. Um bandista, ele trabalha com os espíritos. E esses espíritos são espíritos simplesmente que estão em busca de evolução. Entre esses espíritos a gente encontra aí caboclos, no caso índios, e espíritos de negros escravos, de pessoas que sofreram aí algum tipo de maus tratos em vida. Lembrando a todos vocês que a Umbanda trabalha com espíritos que já tiveram vida terrena, ou seja, aquele espírito, aquele caboclo que já correu no mato, que já caçou, que vivia na sua aldeia, enfim, a Umbanda hoje em dia traz esse espírito, né, tanto para buscar evolução, quanto também para nos ensinar. E quando esse espírito vem, né, espírito desse escravo, o espírito desse índio, desse caboclo, ele conversa com você, ou seja, ele vai conversar, ele vai ter um diálogo com você ali, e isso através da incorporação. Então, dentro da Umbanda, a gente não tem um oráculo, a gente não tem os búzios, porque a gente não trabalha diretamente com o orixá. A gente trabalha diretamente com o espírito, né? No caso que é com as entidades. Então uma das diferenças maiores é essa, né? O trabalho com os orixás e o trabalho com as entidades. Lembrando a todos aqui, que eu tô falando da base. Hoje em dia a Umbanda, ela cresceu muito, né? Hoje em dia a gente tem os Exus, a gente tem as pombagiras, existem alguns terreiros que tem ali canção. Lembrando a outra coisa aqui também, que quando você quer realizar um trabalho dentro da Umbanda, você conversa diretamente com a entidade, né, ou com o pai de santo, diferente do candomblé, que é o oráculo. Outra coisa importante, as oferendas voltadas ali na Umbanda, ela não tem simplesmente só o propósito de um trabalho. A maioria das vezes é uma questão de agrado, tá certo? E quando você pretende ou quer realizar um trabalho, aquela pessoa que vai te passar a orientação é simplesmente a entidade, certo? Não propriamente o pai de santo em si, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido. Agora, já na Quimbanda, né, que ao contrário, dentro da lei, dentro da história, certo? A Quimbanda, ela também nasceu em 1908, dia 15 de novembro, junto com a Umbanda. Sendo que, propriamente dito, propriamente dizendo, a Quimbanda ela é um pouco mais antiga. Ela é um pouco mais velha do que a Umbanda, tá ok? Agora, isso são apenas relatos, né? Eu não vou falar que é uma coisa concreta, porque o que é concreta, muitas das vezes, é aquilo que está registrado, tá ok? O que está registrado foi que a Quimbanda nasceu em 1908, certo? Mas existem relatos, né, que a Quimbanda ela já vem muito antes da Umbanda. A Quimbanda ela era praticada muitas das vezes por malandros, ela era praticada muitas das vezes por negros fugitivos, escravos no caso, era praticada muitas das vezes por pessoas que não tinham uma condição de frequentar aí um centro espírita. Então essas pessoas frequentavam esse outro culto, essa outra religião que era Quimbanda. Era uma coisa muito mais fechada, por quê? Porque não tinha uma organização. Não era algo organizado, não era algo orquestrado. Então por isso que muitas das vezes essa religião ela não foi reconhecida, né, antigamente por conta disso. Antigamente era muito assim na linha, tudo certinho, tudo bonitinho, ok? Já na Quimbanda, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, lembrando, mais uma vez, eu tô falando a base da Quimbanda, tá ok? Tô falando a base. Se a sua Quimbanda é malê, enfim, se a sua Quimbanda ela pratica diferente o seu culto, se ela faz diferente, se o que eu vou falar é diferente da sua Quimbanda, a sua Quimbanda não está diferente, não está errada. Eu simplesmente estou falando da base primordial só para mostrar a diferença. A Quimbanda, ao contrário de que muitas pessoas acham, ela não trabalha somente com entidades conhecidas como Exu, Mirim e Pombagira. Ou seja, a Quimbanda ela não é voltada somente à linha da esquerda, tá ok? Ao contrário do que vocês acham. Para vocês entenderem um pouco, a Quimbanda ela não tem separação de linha como tem na Umbanda,
tá ok? E outra coisa importante, a Quimbanda, ela não trabalha diretamente também com os orixás. A Quimbanda, ela trabalha com espíritos, tanto que já tiveram vida terrena, quanto também aqueles espíritos que não tiveram vida terrena. Aqueles espíritos que não vieram à Terra em um corpo. Simplesmente aqueles espíritos que simplesmente foram espíritos e decidiram virar uma entidade, vamos assim dizer. Sendo um pouco mais certeiro aqui. Mas é claro que existe muita coisa em cima disso. E a Quimbanda, ela trabalha também com espíritos. E não somente com Exu e Pombagira, não só a linha de esquerda. Porque a Quimbanda não acredita nessa separação. Não acredita que exista uma separação entre o bem e o mal. Tá ok? A Quimbanda, ela não crê que Exu é mal, ou que o demônio faz mal, ou que existe algum mal em si, ou que existe aquele, não, esse aqui faz o bem, esse aqui faz o mal, esse aqui trabalha com o físico e esse aqui trabalha com o espiritual, esse aqui o trabalho dele é voltado ao amor e esse aqui o trabalho dele é voltado ao físico, ao dinheiro. A Quimbanda não crê nisso. A Quimbanda é simplesmente, ela pega todo quanto é tipo de espírito que está em busca de evolução, ou que está atrasado, ou qualquer outro espírito que seja, pode ser um espírito trevoso, ou enfim, ela pega aquele espírito e coloca ali para trabalhar. Tá ok? Simplesmente isso. Ou seja, por isso que muitas das vezes antigamente a Quimbanda, ela não foi considerada religião devido a esse orquestrar, né? Esse orquestramento aí, né? Às vezes uma identificação maior. Eu sei que a maioria das pessoas que são quimbandeiras, elas vão acabar achando ruim comigo, né? Porque o que foi mesmo ali, o que afetou bastante a Quimbanda, foi a falta de organização em si, né? Isso eu tô falando na base, ali no primordial da Quimbanda, não tô falando de agora. A Quimbanda também, ela cresceu bastante, ela evoluiu muito, ela agregou muita coisa também do candomblé, ela agregou muita coisa da Umbanda também, enfim, né? As religiões hoje em dia, elas foram mudando, né? Elas foram acrescentando muita coisa. Então a Quimbanda é desta forma, né? Lembrando que na Quimbanda não se tem a presença do orixá, tá ok? É simplesmente do espírito. Diferente da Umbanda, que tem a presença do orixá, mas não tem o trabalho. Tá ok? Não tem ali o trabalho, né, com o orixá, não tem a manifestação. Diferente já no candomblé, que não tem a presença do espírito, da entidade, e tem sim a presença do orixá. Tá ok? Uma coisa só para vocês entenderem, quem é de candomblé, né? Muitas pessoas ficam se perguntando, mas no meu candomblé tem entidade, tem o Exu Tranca-Rua, tem o Preto Velho ali, tudo bem. Agora vamos parar para entender por que os candomblecistas usam o famoso contra-egum. O contra-egum é para espantar qualquer tipo de espírito, sendo entidade ou não. É contra-egum. Então, vai espantar os espíritos, mas não vai espantar os orixás. Deu para vocês entenderem aí? Mas é isso, pessoal. Deu para vocês perceberem um pouco da diferença ali dos trabalhos. E é claro que se a gente for falar de religião por religião, de culto por culto, quando nasceu, como é os seus trabalhos, a gente vai falar de cada um. Tá ok? Vou trazer outras pessoas também para falar sobre isso, vou estudar mais. Mas espero que vocês tenham entendido um pouco aí da diferença, né, dessas três religiões aí. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se gostou do conteúdo, deixe aí nos comentários se deseja que a gente traga mais sobre isso, falando mais sobre isso. Vai depender de vocês, tá certo? Mas mais uma vez lembrando aqui, quem é de candomblé, quem é de umbanda, quem é de quimbanda, se inscreva no canal, deixa sua curtida, lembrando que o que eu falei aqui é a base. Se discordaram, se achou ruim, peço desculpa a todos. O foco aqui do canal é levar um pouco de conhecimento, não para ser contraditório a vocês, tá ok? A quem já tem um conhecimento maior, quem é um pouco mais velho, mas espero que entenda. Se você tem uma opinião contrária, né, peço desculpas, enfim, se afligir aí alguém, certo? Muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.